a unificação alemã, que comemorou recentemente 20 anos. Comemorou esta semana e foi a consequência direta, mais imediata, de um acontecimento maior do século passado. Aliás, talvez o acontecimento que tenha fechado o século passado antes de tempo, e que foi a queda do Muro de Berlim, e que trazia consigo uma enorme promessa de liberdade, e a liberdade do fim dos muros. Bom, toda a gente sabe que não foi bem assim, mas teve enormes consequências, e a primeira foi a criação de um grande colosso no interior do espaço europeu. A Alemanha unificada tem 90 milhões de habitantes, é o maior exportador mundial, representa só ela 25% do PIB de toda a zona euro, por exemplo. A Alemanha é um daqueles países de que ainda se pode dizer que tem indústria. Dito isto, esta introdução, esta unificação alemã teve muitas outras consequências, e algumas delas, aliás, com claros efeitos em Portugal. Ela alterou todas as prioridades da construção europeia que uns anos antes tinha recebido a Espanha e Portugal, e tinha criado os fundos estruturais para compensar um pouco a entrada destes países no mercado interno. A partir de agora não, a partir de agora com a unificação alemã, o que se passa ao longo da década de 90, por um lado porque a política tem horror ao vazio, e por outro lado porque os mercados eram apetecíveis, foi uma opção clara pela conquista de novos territórios para a União Europeia, muito mais do que uma tentativa de aprofundar também em termos sociais o processo de integração. Portugal não ganhou nada de especial com isso, e é verdade que a Europa passou a marchar em cadência e em ritmo e segundo as opções da Alemanha. Portugal também não ganharia muito, aliás, com o modo como veio a ser criado o euro no início já deste século, como um mero prolongamento do marco alemão, não uma moeda única que tivesse, digamos assim, capacidade para amparar os países com mais importações do que exportações, como era o caso português, com um orçamento europeu generoso, mas pura e simplesmente com a criação de um euro que foi um prolongamento do marco alemão e, portanto, ao serviço da própria Alemanha. Estes problemas, que são história, mas têm e explicam boa parte das dificuldades por que passamos hoje, e principalmente explicam muito do modo como Portugal passou, a partir de 2001, a divergir da média europeia. E sem compreendermos este pedaço da história, marcado pelo gigante alemão, dificilmente perceberemos as nossas próprias dificuldades. E é por isso que é legítima a pergunta: aonde é que estão as promessas de solidariedade e a fraternidade que foram tão patentes no momento da queda do muro? E a minha resposta é de que essa solidariedade e essa fraternidade, aonde está, é na capacidade que os povos hoje tenham de lutar em defesa das suas próprias conquistas. E é essa luz, já agora, que eu gostaria de dizer quão importante me parece a realização em unidade pelas duas centrais sindicais portuguesas da próxima greve-geral de 24 de novembro. É um grande acontecimento, só teve um paralelo em meados dos anos 80, e em meados dos anos 80 marcou de longe aquela que foi a maior greve realizada em Portugal. E que teve resultados. Na altura Portugal vivia também uma crise muito complicada, e esta greve, digamos que amainou, aplacou a enorme vertigem que o governo de então, por acaso PSD, estava a ter contra os salários e contra os direitos. No fundo foi um filme, esse filme de 85, nós estamos a revê-lo agora em versão Technicolor e de 70mm. Mas eu creio que a greve também vai ser uma versão muito mais ampliada do que é a vontade das pessoas, em face das crises, de acharem que ou a justiça isto tem que ser distribuído, isto não pode ser sempre a cair sobre os mesmos. E eu creio que é verdadeiramente isso que vai estar em causa no próximo dia 24 de novembro. Obrigado, Miguel Portas. A visão do eurodeputado Miguel Portas da história que nos leva desde há 20 anos com a reunificação alemã até aos dias de hoje, na greve geral marcada para o próximo dia 24 de novembro em Portugal.